Vamos avançar, Carla? Acho que já passaram os 10 segundos, não já? Já. Olá, boa tarde a todos todos e todas que estão aqui mais uma vez a acompanhar estas conversas soltas sobre educação em democracia e educação e democracia. Esta conjugação é importante. E hoje temos para conversar com a candidata Ana Gomes, Ana Isabel Espada, que é professora do ensino básico e que nos vem falar um bocadinho da sua experiência quando todos os dias desempenha o papel de professora enquanto agente de mudança e de, no fundo, um papel importante na formação de cidadãos. Portanto, a conversa vai ser um bocadinho à volta disto. Como é que os professores podem ser atores democráticos e desempenhar um papel fundamental na formação de cidadãos e com isto ser efetivamente agentes de mudança para melhor, claro, a gente quer sempre a mudança para melhor. E a experiência que a Ana Isabel desenvolveu na escola onde leciona vai seguramente enriquecer a nossa conversa. Portanto, estão abertos os jogos entre as Anas e vamos ver como é que esta conversa corre e decorre. Ana Isabel ou Ana Gomes? Eu só quero dar as boas-vindas a todos, a todas, a Cristina, a Ana Isabel, que tenho muito interesse em ouvir como é que aplica na prática os ensinamentos da disciplina que ministra e como é que, sendo professora, de facto é uma agente formadora de cidadãos e de cidadãs. Então agora sou eu, não é? Bola para mim. Obrigada, já, muito obrigada pelo convite. De facto, sou professora, há 20 anos que sou professora, e ao longo do tempo, sou professora de Matemática e Ciências, portanto, uma de segundo ciclo, mas ao longo do tempo e também por atividades pessoais e experiência pessoal noutros campos, estas questões da cidadania vêm-me preocupando bastante e, portanto, fui querendo aqui alguma formação, mas também alguma prática e desafiando também o meu agrupamento para alguns projetos. E, portanto, a minha experiência no âmbito da educação para a cidadania vem daí. Sendo que, hoje em dia, as atividades requerem alguma especialização, mas todos nós, professores, somos educadores para a cidadania. Aliás, todos nós como pessoas o devemos ser, ponto. E depois todos nós, como professores, eu penso que temos aqui um papel reforçado, não único, às vezes este papel confunde-se um bocadinho na sociedade como quem educa para a cidadania são os professores, não, somos todos nós, pais, família, amigos, portanto, a cidadania é algo que é de todos, não é? Todos somos cidadãos, mas nós como professores de facto temos este papel. Aquilo que nos é exigido, supostamente, e nós agora temos desde 2017, uma estratégia nacional de educação para a cidadania, aquilo que nos é pedido é que um professor, ao nível da educação para a cidadania, crie situações de aprendizagem, não é? Desenvolva nos nossos alunos situações de aprendizagem para que eles desenvolvam um pensamento crítico, trabalho colaborativo, resolução de problemas. Esse é o papel da educação para a cidadania. Depois aqui a minha questão e o meu dilema ao longo do tempo e também pela prática, pela experiência que tenho no agrupamento onde leciono, que eu considero ser uma bênção, lá ter ido parar, que é o Argumento da Boa Água, na Quinta do Conde, Concelho de Sesimbra, e que tem sido uma escola piloto em vários projetos nacionais, e está tudo relacionado, mas também independentemente desses nacionais, também é um agrupamento, uma direção que está sempre receptiva a novos projetos. E, portanto, no nosso caso, mesmo antes de aparecer esta nova disciplina, que surgiu há 2 anos sobre a cidadania e desenvolvimento, nós já desenvolvíamos várias atividades nesse âmbito. Portanto, também não foi nada de extraordinário que nós no agrupamento não fizéssemos. E, portanto, estava eu a dizer, o nosso dilema aqui é como é que, naquilo que é a escola tradicional,
não é? Aquilo, a escola mais convencional, que a maior parte dos colegas conhecem. Como é que nesta escola diretiva, com alunos passivos, não é? Como é que se desenvolve a cidadania? Porque nós queremos cidadãos para o desenvolvimento da democracia, para a sustentabilidade da democracia. Se os nossos alunos não têm capacidade de gestão, não nos dá no dia a dia, não lhes damos a hipótese de decidir, de opinar nas aulas, isto fica um sentido de educação para a cidadania assim um bocadinho, perdoem-me o termo, mas um bocadinho coxo, não é? Porque é o dizer e depois, mas agora decide o professor, não é? Vocês têm que pensar e refletir, mas aqui dentro mando eu. Portanto, isto requer um bocadinho. Portanto, o que se passa aqui na Boa Água, onde eu leciono, é que, além de outros projetos ao nível da cidadania, nós criamos, por exemplo, a Assembleia de Alunos. Portanto, todos os alunos, desde o primeiro ano até ao 9º, têm representatividade, todas as turmas têm representatividade e uma vez por mês reunimos para conversar sobre a escola. Eu digo reunimos porque estou presente, porque quem direciona os trabalhos são eles. Eles têm uma mesa eleita e são eles que trazem os problemas das turmas e que refletem e analisam os problemas da escola e as soluções, a partilha de trabalhos. São eles que naquele momento fazem este trabalho entre eles. Portanto, este é um que nós temos. A escola participa também, e este é uma vantagem da Câmara Municipal de Sesimbra, da Assembleia Municipal de Sesimbra, que tem há 18 anos um projeto que é a Assembleia Municipal de Jovens. Portanto, os nossos jovens também, alguns deles têm passado por este projeto e conhecem-no na escola. Mas mais do que isto, nós trabalhamos há alguns anos para cá em metodologia de projeto, em metodologias ativas, o que significa que os nossos alunos, antes de partirmos para qualquer conteúdo, qualquer uma das disciplinas, antes de partir para qualquer conteúdo, isto é debatido com os alunos. Ou seja, que tema é que vocês querem trabalhar? O que é que vos desperta o interesse? Há sempre aqui um brainstorming inicial com as turmas sobre o que é que lhes desperta o interesse. E é com base nestes interesses deles que nós depois, com muito trabalho, como eu costumo dizer, com sangue, suor e lágrimas, porque isto foi o abrir a caixa de Pandora, sair lá de dentro e começar algo novo totalmente, e é com base nestas opções deles que nós escolhemos os conteúdos têm que ser trabalhados, obviamente, das várias disciplinas, e fazemos um trabalho de o máximo possível de transdisciplinaridade. Isto é sempre feito com base naquilo que eles querem, naquilo que eles gostam, o máximo possível. Portanto, existe aqui, de facto, nesta escola, uma tentativa de criar cidadãos, pensamento crítico, resolução de problemas. Isto que se pede da educação para a cidadania, nós não o fazemos numa hora por semana semestral, como em algumas escolas, porque é isto que hoje a disciplina pede, ou de 15 em 15 dias, fazemos com prática da escola. Fazemos com prática da escola. As atividades extracurriculares que existem na escola, desporto escolar e imensos projetos, contam para as tais notas de cidadania. Todo o trabalho que eles desempenham na escola, a participação no ecoescolas, tudo isso conta para as notas de cidadania e conta em nota de grupo. E, portanto, aquilo que nós tentamos é que haja o máximo possível estes trabalhos colaborativos, pensamento crítico, responsabilidade, porque eles dividem muito, consciência. E é o que nós vamos tentando. E eu penso que, respondendo, já vou longa na minha resposta, mas eu penso que este é um bocadinho o papel dos professores, ou seja, eu não posso ir trabalhar cidadania, escolher um tema para trabalhar. Olha, hoje vamos trabalhar direitos humanos. E vamos fazer uma atividade muito engraçada com os alunos sobre isso, e eles certamente que irão aprender, mas fui eu que decidi. E fui eu que decidi o rumo da aula. E foi eu que decidi como é que eles vão apresentar os produtos daquela aula. Isto não pode acontecer. E depois, nas outras disciplinas, eles nem sequer têm a palavra. Eles sentam-se, ouvem, debitam os ensinamentos e isto é educar para a cidadania. Eu acho que é esta parte. Alguns autores dizem de facto que educar para a cidadania é a ação. Não é? A ação. Aliás, Jorge Sampaio tem uma definição muito grande e muito completa daquilo que eu acho que é a cidadania, onde ele refere responsabilidade, consciência, solidariedade, participação, muito grande, mas refere principalmente insatisfação. E nós só podemos ter insatisfação se tivermos um pensamento crítico sobre aquilo que fazemos. E para ter um pensamento crítico temos de ter conhecimento sobre aquilo que fazemos. E ele acaba a definição dele de cidadania com é o pensamento que age e é a ação que se pensa. Portanto, pensamento que se age e a ação que se pensa
é algo muito complexo e é algo que tem que ser trabalhado ao longo do tempo, todos os dias. Não pode ser trabalhado num cantinho da semana só a debater alguns temas, não é? Porque educação para a cidadania é mais do que desenvolver temas e conhecer a Carta dos Direitos Humanos e a Carta dos Direitos. É mais do que isso. É a tal ação. É o trabalhar para a comunidade, em comunidade e pensar com os outros. Portanto, eu acho que os professores, sim, têm um grande papel, mas o sistema educativo tem que mudar um bocadinho mais na minha forma de ver e temos que caminhar um pouco mais para isto. Um grande passo foi dado nos últimos anos. Grande, porque nada se fazia concretamente, mas eu acho que nos falta ainda dar mais a volta para que todos consigamos fazer isto. E acabei. Muito bem, Ana Isabel, deve ser certamente muito estimulante a sua experiência pessoal e eu queria pedir-lhe justamente que nos dê mais elementos em concreto, exato, que tipo de temas, por exemplo, é que os alunos escolhem? Isso depende das idades. E a propósito, que alunos de que idades é que são envolvidos nesse tipo de estímulo? Depois, há diferenças de temas escolhidos em função dos grupos etários ou enfim, também dos momentos. E a propósito, hoje estamos no Dia Internacional de Combate pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Um dia que obviamente devia ser um grande dia de combate pela cidadania, porque no fundo estamos a falar, se calhar, de uma pandemia social e até sanitária com que estamos já demasiado habituados a conviver e que tem que mudar. E é evidente, muito depende da ação do Estado, mas não depende só da ação do Estado, depende das mudanças das cabeças de cidadãos, mulheres e homens. Eu penso que a violência contra as mulheres é muito resultado de um sistema patriarcal que se perpetua num problema relacional dentro das famílias, não é? Não concordo que se fale, por exemplo, em violência doméstica, porque a violência pode ser em contexto doméstico ou pode ser em contexto público, de espaço público, e no fundo tem tudo a ver com a relação familiar, e isso tem tudo a ver com essa perpetuação dessa relação de opressão. Os números nesta matéria são, eu tenho aqui, até 19 de novembro deste ano, temos 16 mulheres assassinadas e uma criança. Só neste ano. Temos mais de 23 mil queixas feitas até setembro deste ano por violência contra mulheres e crianças. Temos mais de 1.600 mulheres e crianças que tiveram que procurar casas de abrigo. Só neste ano. Aliás, só nos primeiros 6 meses deste ano. Ora bem, este é um tema, por exemplo, que é abordado por vocês e como nas aulas de cidadania, e como é que são as reações dos alunos, rapazes e raparigas? Porque este é um problema que obviamente diz respeito a todos. Nós, na Boa Água, nós temos uma forma de lecionar diferente, a nossa metodologia é diferente. E, portanto, o nosso agrupamento vai desde o pré-escolar ao 9º ano, portanto, não temos secundário. Do pré-escolar e o pré-escolar e o primeiro ciclo desenvolvem um projeto que não sei se conhece, uma metodologia, que é o Included, eles vão trabalhando de forma diferente ao longo do tempo, mas vai-se trabalhando principalmente a questão da comunicação, da partilha, da análise. Eles têm tertúlias, os meninos pequeninos fazem tertúlias, desde a arte a obras literárias. Ver alunos de 2º ano a estudar obras de Júlio Verne é simplesmente delicioso. Portanto, ou seja, isto só para explicar que é um trabalho que se faz de comunicação, desde muito pequeno, de análise, de reflexão, que nós estamos a começar a fazer esse trabalho. Aí a cidadania, com estes níveis mais pequeninos, às vezes é abordada de uma forma muito mais leve. Aqui falamos da abordagem de o respeito pelo outro, a necessidade da empatia pelo outro. Portanto, nesta idade, não vamos debater as questões da violência doméstica, mas esta necessidade de eles terem a consciência de que, seja em que idade for e em que momento for da vida, da empatia e do respeito pelo outro e para a diferença e por tudo, não é? Pelo respeito.
No segundo e terceiro ciclo, a nossa metodologia de trabalho, como eu estava a dizer, é de projetos. Também para perceberem a lógica, quando eu disse que nós abrimos a caixa de Pandora, nós, quando mudámos a nossa metodologia na escola, inspirámos-nos em vários movimentos. E, portanto, nós trabalhamos com anos misturados. O nosso segundo ciclo não tem quinto e sexto. As nossas turmas são de quinto e sexto, meio-meio. Não temos disciplinas no horário. Se olharem para o horário da Boa Água, percebem que a única coisa que têm lá é o trabalho de grupo ou de pequeno grupo. E somos nós depois, professores, que gerimos o horário em termos das disciplinas e em que eles vão trabalhar. Claro que trabalham todas as disciplinas. E isto significa, isto só para explicar, que também não faria sentido para nós ter a cidadania e desenvolvimento numa hora na semana, porque não temos a matemática, ou o português ou o inglês. Portanto, nós trabalhamos em projeto. E quando trabalhamos em projeto, trabalhamos de uma forma transversal a cidadania, como todas as disciplinas. Portanto, quando os alunos, os temas que nós desenvolvemos de cidadania, nós fugimos um bocadinho àquilo que é a estratégia. Nós demos a volta àquilo que nos pedem a nível nacional. Os temas de cidadania que nós trabalhamos estão relacionados com o tema que eles escolheram, que está muitas vezes relacionado com solidariedade, direitos humanos. Nós fizemos um trabalho, ou uma turma aqui há uns anos com quem eu fiz um trabalho muito, muito interessante sobre as migrações. Na altura, portanto, aqui há 3 anos atrás, quando surgiram estes problemas das migrações em massa, eles tinham muita curiosidade, estavam muito baralhados com aquilo que ouviam, então pediram para fazer um projeto sobre isso. Fizemos um projeto até que culminou em parceria com o Alto Comissariado para as Migrações, que esteve na escola e fez um trabalho de apresentação pública com eles. Estamos a falar de pequeninos entre os 10 e os 12. E fizeram um trabalho muito interessante. Eles depois têm este trabalho, que é também da cidadania, este trabalho para a comunidade, este trabalho da partilha e do chamar especialistas. Não queria fugir à sua pergunta inicial. Agora, os nossos temas, quando trabalhamos, não somos nós que os escolhemos, são eles que advêm daquilo. Contudo, e nós pensámos um bocadinho sobre isto este ano, porque eu também sou a coordenadora da cidadania no agrupamento. Existem alguns temas que não cabem dentro dos projetos, não é? Não cabem, mas que são fundamentais debater, como algumas datas, não é? Que assinalamos durante o ano. E, portanto, aquilo que estamos a pedir aos professores de todos os ciclos, transversalmente, é que algumas datas sejam assinaladas em agrupamento. Como será o caso do dia 10 de dezembro dos Direitos Humanos, como foi o caso, depende, da Floresta Autóctone, agora no dia 23. Portanto, estamos a falar de temas como foi o caso do Dia do Combate ao Bullying. Portanto, são temas que podem caber ou não dentro dos projetos, mas que nós asseguramos que transversalmente elas são assinaladas, lembradas com alguma atividade naquele dia e que todas as turmas assinalam nessa semana. Não é no dia, mas é durante a semana que fazem algo, reflexão e falam sobre o assunto. Por acaso, este ano, porque depois também não podemos, se nós olharmos para o nosso calendário, quase todos os dias assinala-se algo. E, portanto, nós não conseguimos assinalar tudo. Este, hoje, não assinalamos, mas juntámos este dia, assim como o dia da pessoa com deficiência, né, da defesa, vamos assinalar durante o mês de dezembro, vamos juntar e vamos trabalhar os direitos humanos. Todas as turmas irão trabalhar os direitos humanos em diversas vertentes, sendo esta uma delas, que poderão escolher para assinalar e para trabalhar. Portanto, a questão ali é sempre juntar o máximo possível para que seja significativo o tema dentro daquilo que eles estão a trabalhar, mas se não for, perceber que isto é importante falarmos. É sempre importante falarmos. Não está dentro do nosso tema, mas é sempre importante. Portanto, assinalamos todos nós, desde a pré até ao 9º ano. E vamos falar sobre isto e qual é este problema. Esses são os temas que os professores trazem. Olha, precisamos falar sobre isto. E, entretanto, com um vídeo, com uma banda desenhada, normalmente temos vários recursos que os professores selecionam de acordo com a sua faixa etária ou com a sua turma, porque o facto de estar no segundo ciclo, às vezes as turmas têm um nível de desenvolvimento mais elevado ou não, e, portanto, temos que adaptar sempre aquilo que estamos a trabalhar e os problemas da altura. Ana Isabel, o que é que então os faz, o que é que os influencia na escolha dos temas? Qual é a sua percepção? Já falou, por exemplo, nesse ano em que se falou imenso de migrações, deve ter sido relacionado com 2015, quando houve o afluxo dos refugiados da Síria, e houve toda aquela grande controvérsia na Europa, e eles ouviam falar disso. Então, os mídia
acabam por influenciar muito o tipo de temas que os miúdos trazem para a discussão? Sim. Influenciam. Às vezes não da forma correta, ou seja, às vezes eles não compreendem o que ouvem e quando trazem o tema, ele vem enviesado. Tudo bem, é uma forma de o trabalhar e de o explicar, mas sim, há muitos temas. A solidariedade é um tema que os jovens, de várias formas, mas a solidariedade é um tema que eles trazem muito, que querem muito trabalhar, ajudar sempre alguém, é algo que eles trabalham. A identificação, por causa este ano achei curioso, porque algumas turmas, terceiro ciclo principalmente, estão preocupados com a questão da identificação local. Okay? O ser o cidadão do local. Isto tem muito a ver com as características desta vila, da Quinta do Conde, que é tem muito pouca identidade local. E, portanto, eles este ano são preocupados com isso, mas também as questões da natureza, é uma questão sempre... São temas que que nós ouvimos muito falar, e a defesa dos animais. São sempre os temas que eles mais trazem. A igualdade de género, nós temos percebido, porque todos os anos fazemos a análise, a igualdade de género é um tema que os jovens não trazem. Estes mais pequenitos não trazem, não se lembram. É algo que nós refletimos o ano passado sobre isso e que percebemos que durante este ano, todos os ciclos, têm que pensar sobre isso e de alguma forma induzir, mas levá-los a refletir, porque nós não os obrigamos, mas podemos induzi-los, não é? Podemos dar-lhes o que pensar sobre isso. É algo que a igualdade de género que não são sensíveis para esse tema como projeto, como reflexão sobre isso, eles não são. Depois há outras questões, como o mundo do trabalho, que são temas domínios da cidadania que são requeridos e que eles mesmo os mais velhos não acham muito interessante a refletir. Mas é assim que nós vamos fazer. Sim. E agora, por exemplo, as questões relacionadas com a pandemia e as implicações sociais, desde logo o desemprego, é o tipo de questões que vê que eles estão a trazer para a discussão e que os preocupam? Eu ainda não consigo fazer análise este ano, não é? Porque ainda não conseguimos recolher, eles estão a fazer os primeiros projetos, porque nós não fazemos um projeto o ano inteiro. Portanto, eles têm um tempo para fazer um projeto e depois vão mudando. Normalmente fazem 2, 3 projetos ao longo do ano e, portanto, eu ainda não consegui recolher dados. Aquilo que me fui apercebendo de conversas com os... Nós temos uma comissão, depois vamos recolhendo os dados para perceber que temas é que estão a ser trabalhados e como é que estão a ser trabalhados para perceber. Mas aquilo que vão percebendo é que de algumas turmas que acho que não existe nenhum tema específico, eles preocupados com a pandemia ou com o desemprego, mas depois quando escolhem um tema e refletem sobre o que trabalhar dentro deste tema, eles pensam, mas também temos esta questão. Eu vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, uma turma que eu tenho, este ano eles estão a trabalhar, quiseram trabalhar a multiculturalidade. Os países diferentes, as culturas, entender, porque não entendiam o que era o islamismo e o cristianismo, e depois a turma tem alguma diferença, por acaso está engraçado, e o que eram os evangélicos, porque temos crianças de etnia cigana também na sala, e queriam aqui entender. E então fizeram isto. E depois disseram assim, e foram eles, né, que dizem assim, também era engraçado perceber como é que o coronavírus, não é, como eles dizem, está nos vários países. E eu assim, era engraçado, nós podemos trabalhar na questão das ciências naturais, nesse aspecto, da microbiologia e tudo mais. E ele assim, também era engraçado. E o impacto está a ter, e como é que as coisas estão a ser geridas e os problemas que estão a criar. Portanto, eles depois quando começam a falar, imaginam, os projetos não acabam mais, dava para uma vida um projeto. Por vezes temos que limitar, mas são eles normalmente que depois vão buscar estes temas. Não me apercebi que partam propriamente da preocupação do impacto do coronavírus, mas depois começam a ligar. Mas esta é uma realidade atual. Consegue-se ligar e vamos perceber qual é aqui a influência. Sim, isso sim, sim. No fundo é o trabalho do professor enquanto a gente que vai adubando aquela curiosidade, não é? Vai pondo adubo, aquilo vai crescendo, não abafa. Mas eu acho que o papel cada vez mais do professor é mesmo esse. É um mediador e é esse adubador, não é? Esse que vai instalando a curiosidade para que eles possam ir à procura. Eles hoje têm informação em todo o lado. Com o dedo, eles chegam a qualquer informação. Esta necessidade do professor estar lá a debitar matéria é cada vez menos útil e menos interessante. Agora, o professor está lá para lançar a dúvida, ter a certeza que os conhecimentos que eles encontraram e que são verdadeiros, que são cientificamente corretos,
o lançar a dúvida, estimular o pensamento crítico, será que é? Então, e se for antes assim? E isto é o papel cada vez mais do professor. E é isto que eu julgo, que também tinha percebido, que é o que se espera cada vez mais do cidadão que aí vem, do cidadão do futuro. Não alguém que debita, mas alguém que reflete e consegue articular conhecimento. Para isso, a cidadania é fundamental. Porque eu tenho que conseguir trabalhar em equipa e eu tenho que conseguir refletir, respeitar a opinião dos outros, perceber porque é que o outro tem aquela opinião, não é? De entender o porquê da opinião do outro, e aí é o ser o cidadão, não é? É ser cidadão. Ana Isabel, ainda voltando à questão exatamente da violência contra mulheres e crianças, há muitos elementos para pensar que a cidadania, que a pandemia agravou as condições de stress dentro das famílias e havia esses problemas relacionais têm tendência a tornar-se realmente explosivos. Viu que isso tenha, até pelas experiências dos alunos com esse diferente contexto cultural de que vêm, suscite, portanto, algum estímulo para discutir essas questões, ou a solução é, de facto, como disse, enquadrar isso numa perspectiva de direitos humanos quando chegar agora ao dia 10 de dezembro. E obviamente esse é um ângulo muito importante para abordar essa questão. Sim. As experiências dos próprios miúdos nas suas famílias não são para ali trazidas, não são trazidas para a sala de aula? Por norma, não. Pode acontecer, mas por norma não. Até porque a exposição, isto depende sempre muito dos alunos e de quem eles são e da sua própria personalidade. Por norma, este tipo de problemas eles não trazem para a sala de aula. Eles podem trazer a um professor, aquele com quem têm mais empatia, seja o diretor de turma. Nós aqui na nossa escola temos também um papel de tutores, ou seja, não é tutoria típica das escolas. Todas as turmas têm tutores. Ou seja, existe um diretor de turma, que é o responsável, o coordenador dos professores, mas cada um de nós no conselho de turma tem à volta de 8, 9 alunos dos quais eu costumo dizer que são dos personal trainers. E, portanto, estamos mais perto deles, acompanhamos mais o trabalho que eles fazem, fazemos um contacto maior com as famílias, portanto, do que ser só um professor para 30 alunos, que é mais complicado. Portanto, existe ali uma divisão de tarefas. E às vezes o que acontece é que estes alunos, nós vamos nos apercebendo, porque estamos mais próximos destes nossos tutorandos, que alguns problemas existem, mas eles, por norma, não trazem para a sala de aula. Isso depois é um trabalho que o professor tem que fazer à margem. Aquilo que normalmente é trazido para a sala de aula é quando nós percebemos que estes comportamentos implicam alterações emocionais deles e a relação interpessoal deles com os outros, que acontece, não é? Quando estes problemas às vezes vêm de casa, eles às vezes vêm ou mais agressivos, ou, não é? Com menos capacidade de concentração, ou pelo contrário, fecham-se em conchas e nós percebemos que algo não está bem. Às vezes até os colegas dizem que algo não está bem. Mas trazer para a sala de aula e ser debatido em sala de aula, ser mote, não. Até porque é complexo. Até porque às vezes percebemos que seria interessante. Por exemplo, o bullying. O bullying é um desses casos. Que esse tem que ser debatido com eles. Normalmente não na primeira pessoa, ou seja, não acusamos ninguém, falamos do tema, e às vezes salta tudo cá para fora, esse sim, salta tudo cá para fora e vem, e outras vezes não. E outras vezes nós depois temos que, depois de tudo o que falámos e ouvimos, o que é que acontece? Portanto, estes são sempre temas complexos. Aquilo que nós estamos a começar a perceber é que esta pandemia está a começar a trazer, que já esperávamos, não é? Já esperávamos, as questões do nível social, das questões económicas, familiares, que vão aqui começar a baixar. E isso já começámos a sentir. Ou seja, pais que têm que mudar de casa, crianças que nos dizem todos os dias que vão mudar de escola porque os pais têm que ir para outro local, têm que ir para outro local viver, telemóveis, que nós usamos muito tecnologias na escola também. E também somos pilotos neste momento nos manuais digitais e na digitalização neste momento. E, portanto, telemóveis que deixa de haver dinheiro para a internet ou para os dados, e isso nós sentimos, e isso influencia os nossos alunos. Agora, não conseguimos... E a escola pode ajudar, num caso desses, por exemplo, tem ajudado?
Neste caso tem ajudado, a nossa escola tem ajudado, ao longo dos anos tem conseguindo, nós quando tivemos retiro profilático, portanto, quando fomos todos para casa na altura até junho, de março a junho, esta escola conseguiu. Como já tínhamos um número significativo de recursos ao nível de tablets e PCs que era possível disponibilizar, conseguimos, não a internet, mas estes aparelhos disponibilizar aos alunos em casa para acompanhar. Neste momento torna-se mais complexo, porque eles são necessários em aula e, portanto, se os alunos forem para casa, não conseguimos ter a dobrar, não é? Ter alguns na escola e outros em casa. Mas sim, isso conseguimos. Agora, o que estamos a sentir é alguns alunos que nos dizem: professora, eu em casa não posso fazer porque não tenho internet. Vêm para a escola e têm o telemóvel e usam os dados na escola porque existe o Wi-Fi e fazem os trabalhos, em casa já não consigo. E isto nós temos que gerir também, não expondo os alunos, mas percebendo que a capacidade económica das famílias está de facto a baixar, e que temos que adequar. E essas reações, portanto, quando discutem o cyberbullying e analisam, é possível estabelecer uma relação entre esses comportamentos de bullying, cyber ou não, e problemas em casa, problemas no relacionamento com os pais, entre os pais, ou outro tipo, quer dizer, e fala-se disso? Sim, depende. Essa é a parte que, por norma, não em grande grupo. Eles normalmente conseguem, começam a ficar sensibilizados e muitos deles fazem até o meia-culpa, dizendo: eu fiz isso, eu faço isso. Nós tentamos, consegues perceber porquê e nós conseguimos perceber neles se querem falar o porquê ou não. E quando é assunto para se falar a sós e que vem de casa. Claro que já nos aconteceu, muitos de nós, muitos professores sabem disto, depois de conversar, perceber que a agressividade é hábito, não é? Que a agressividade é um hábito. E, portanto, é a única forma que as crianças sabem de se relacionar com os outros. Ou são questões de autoestima. Quem em casa é tratado, não é? Quem em casa, e há muita criança assim, quem em casa é tratado como um ser menor, sem importância, sem valor, tem muitas vezes ali a necessidade na escola de se impor. E, portanto, impõe-se da forma errada porque não sabe como. Portanto, muitas vezes nestas conversas nós detectamos algo. Às vezes, quando é só entre eles, sim, aparecem ao de cima e conversa-se e percebe-se, e há o pedir desculpas e há o não volta a fazer, e acontece muitas vezes. Quando as questões são anteriores, vêm de trás ou vêm de casa, aí tem que ser um trabalho feito com a psicóloga da escola e tem que ser feito com os técnicos para que esses trabalhos sejam, e isso aí já não é trabalhado em sala de aula, é trabalhado pelos técnicos connosco, dentro das possibilidades que nós sabemos da falta de recursos que as escolas têm, mas dentro do que for possível fazer, sim. E, Ana Isabela, essa multiculturalidade que tem na sala de aula, agora, por exemplo, com a situação de pressão, que eu imagino que se sintam pessoas de minorias, miúdos que venham de minorias étnicas, por exemplo, os ciganos, miúdos de africanos ou de pele, ou portugueses, mas de pele negra, face à dimensão que isto está a ter, que um discurso de ódio racista está a ter na sociedade portuguesa, que se calhar já estava antes, mas agora é mais descarado. Nota que haja reflexos também na percepção dos miúdos relativamente ao que se está a passar? Eu vou dizer a minha experiência, a minha realidade, portanto, aqui nesta escola, nós temos de facto diferenças étnicas e culturais e tudo mais, mas não estamos inseridos numa escola TAPE ou outro tipo de escolas em que tem uma diversidade e uma... De facto, somos mesmo muito diversos. Existem pessoas dos vários níveis de escalões sociais e de etnias e tudo mais. E, portanto, aquilo que... Eu não posso dizer que no meu caso o meu grupo de alunos tem 3 alunos de etnia cigana, diferentes, completamente diferentes uns dos outros. Tem vários brasileiros, vários alunos brasileiros, pessoas que origem África, temos vários. Eu não senti
entre os alunos, até porque eles esta é uma das vantagens de ser o agrupamento, esta questão do vertical. Estes alunos já se conhecem do primeiro ciclo, ok? Mesmo que não sejam da mesma turma, conhecem-se da mesma escola, eram turmas diferentes, mas conhecem-se. E, portanto, não existe um rejeitar completo só pelo facto da etnia ou da origem social, ou seja o que for. Pode ser por personalidades, mas não por essa questão. E, portanto, eu em sala de aula não senti ainda neste grupo, e também não ouvi na escola, nem me apercebi, mas sei que noutras existe. Não senti ali, e aí também os pais têm esse papel, um grande problema, porque têm crianças de diferentes origens e porque este tipo de etnia ou este tipo de cultura é mais perigoso, não é? É mais complicado com um vírus destes à solta. Não. Uma questão ou outra inicial, mas rapidamente, mesmo entre eles, às vezes os pais são mais problema. Eu costumo dizer isto muitas vezes, mesmo aos pais, em brincadeira. As crianças seriam maravilhosas se não tivessem pais. Isto seriam extraordinárias se não tivessem pais. Claro que não é? Obviamente que não. Mas isto está relacionado, às vezes, com a forma, com aquilo que eles ouvem, com aquilo que os pais dizem, com os problemas que os pais criam. E não as crianças. E, portanto, entre eles não há esse tipo de problemas. Nós não notamos esse tipo de problemas. Às vezes os pais é que vêm com uma grande reflexão, pouco cidadã, não é? Pouco reflexiva do sentido de cidadania, e às vezes os pais é que vêm levantar estas questões. E muitas vezes, quando são os alunos a levantar, nós percebemos não é um problema deles, é um discurso que eles trouxeram de trás e de casa. Entre eles, não. E os nossos pais, de maneira geral, aqui no nosso agrupamento, não têm levantado, do que eu sei, grandes problemas relativamente a isso, e não temos grandes problemas de... Esta questão do bullying ou da segregação social, ou seja o que for, no nosso agrupamento não é um grande problema. Aquilo que nós sentimos que vem algum problema, e tivemos de trabalhar isso, mas é em todas, são questões de relação interpessoal, daquelas questões de se afirmarem, e por afirmação, mas não propriamente é mais aquelas questões da adolescência, do és gordo, és magro, és amigo, és feio, este tipo de coisas, mas não propriamente porque és cigano, és brasileiro ou outra coisa. Ou tens uma tendência, nota-se, não é? Estas nossas crianças, a partir aqui do final da infância e entrada da adolescência, começa-se também a notar alguma definição do género, não é? Estas definições. E, portanto, e às vezes esta diferença gera alguma necessidade de afirmação. E é mais por aí, mas de resto não. Outras escolas sim, outras escolas eu sei que há meios, por reporte de outros colegas em outros meios, que sim, tem sido um problema grave. Tem sido um problema grave, porque alguns pais, e eu conto a dizer, são os pais que de facto fazem esta segregação. Portanto, a etnia, a cultura de origem, pelos vistos, para alguns especialistas familiares, dá-lhes mais capacidade ou potência para contrair o coronavírus. E, portanto, como isto está, pelo visto, tem a ver com cultura e etnia, e depois as crianças vêm para a escola com alguns problemas com isso, porque não te aproximes deste ou não te aproximes daquele, mas não são eles. Eles não têm este tipo de problemas. Eles, quando se conhecem, são crianças e conversam e não têm problemas. E a celebração dessa riqueza da diversidade cultural é parte do vosso programa? É uma maneira de vocês instilarem esse sentimento de cidadania que celebra a diversidade? Sim. Nós estamos sempre, portanto, nós ali estamos sempre dependentes daquilo que eles querem falar. Por exemplo, eu vou trabalhar isso grandemente, estou a trabalhar grandemente este ano. Portanto, e eles acham fantástico, aliás, os alunos, por norma, estas crianças e os jovens acham tudo fantástico quando é feito não como eles querem, mas segundo as características deles. Eles perceberem as diferentes culturas, eles perceberem que... nós, por acaso, estávamos a discutir os países e estávamos a falar das religiões, isto neste caso particular, das religiões, porque nós temos lá, por acaso, descobrimos que tinha diferentes religiões dentro da... E depois eu olhei para um aluno de etnia cigana, olhei e disse, vocês costumam ser evangélicos, certo? Vocês são evangélicos. E ele disse, somos. Assim, com ar de bem.
Olha, mas era interessante, não é de nenhum país diferente, portanto nós vamos trabalhar países, mas podias muito bem falar com o pai e vir-nos explicar o que é essa religião, como é que funciona, porque eles vão falar de outras dentro dos países. E ele achou ótimo, de género, ups, tenho aqui um espaço para mostrar a minha diferença, mas isso não é nenhum problema, porque já percebemos que temos aqui islâmicos e que temos aqui hindus e que temos aqui cristãos e, portanto, eu sou evangélico. E pode ser, de facto, mas um grupo, uma turma que esteja a trabalhar um tema completamente e que não vai falar de culturas, nesse ano, pode não falar sobre isso. Aquilo que nós tentamos é, ao longo da escolaridade, que é aquilo que também quis a estratégia, garantir que ao longo da escolaridade eles trabalham estes temas todos. Portanto, podem não trabalhar num ano, mas no ano seguinte irão certamente trabalhar, que é o nosso problema com a igualdade de géneros. Estamos a perceber que os alunos não estão a querer trabalhar ou não são sensíveis e vamos ter que inserir o tema para trabalhar. A igualdade de géneros, de facto, é isso. As culturas, eles têm sempre muita necessidade de, mais tarde ou mais cedo, eles vão querer perceber como é que as diferentes culturas são, seja as tradições, seja a religião, seja as questões políticas, dependendo do nível, eles acabam por ter curiosidade em compreender. Isso nós percebemos. Interculturalidade é fácil eles trabalham sempre. Eu, Ana Isabel, então, como é que ensinam matemática nesse contexto? Você é professora de matemática. Este contexto é o mais fácil. Eu costumo brincar e digo, matemática é o mais fácil. Se conseguirem dizer algum facto da vida onde a matemática não esteja inserida, para mim é novidade. E, portanto, em qualquer contexto, nós conseguimos inserir a matemática. O problema não é inserir a matemática. Por exemplo, estatística é fácil. A estatística, conseguimos em qualquer canto fazer um estudo estatístico sobre algo. Às vezes a questão é ter que garantir o currículo, não é? Nós trabalhamos com o currículo por ciclo. Há, de facto, conteúdos que são muito fáceis de inserir, há outros um bocadinho mais complexos. E, portanto, aquilo que nós temos é olhar bem para o tema e perceber. Mas, por exemplo, neste momento, os países. Eu, se quiser, pego nas bandeiras dos países e dou geometria. Não é? E consigo dar a geometria. Ou pego, estatística é fácil, não é? A organização de tratamento de dados é a coisa mais fácil. Mas posso dar geometria. Portanto, desde da área das bandeiras, das riscas das bandeiras, dos quadriláteros, triângulos e afim, a construção do círculo. Nós conseguimos trabalhar isso. E depois trabalhamos sempre em parceria, porque é tal transdisciplinaridade. Depois trabalhamos sempre, no meu caso, com a educação visual. Portanto, eu dou a parte mais técnica, e depois eles fazem os trabalhos que têm a construir, que têm que fazer, muitas vezes a educação visual. E, portanto, trabalham os conteúdos das duas disciplinas para o projeto e fazem na mesma, esse conteúdo. Campos, calcular áreas de campos, por termos de esportes, e, portanto, vamos calcular as áreas dos campos e o paralelismo e a perpendicularidade e como é que as linhas são assim ou de outra maneira. Portanto, a matemática é fácil. A matemática é fácil trabalhar desta forma. E as ciências também, portanto, eu costumo dizer que sou um bocadinho privilegiada, porque nós nas ciências também conseguimos quase todos os temas a trabalhar, da fauna à flora, à preservação do ambiente, à alimentação, ao sistema digestivo, à poluição do ar, nós conseguimos sempre arranjar ali um fio onde a disciplina está. É uma questão, hoje em dia, com a prática que temos, até quase conseguimos dizer o que é que o de inglês e o de português pode trabalhar. Já estamos tão habituados a trabalhar transversalmente com os currículos uns dos outros, quer dizer, eu acho que tu podias fazer aquilo. Então, mas a disciplina é minha, mas não podias, podia. E, portanto, trabalhar em projeto dá-nos um bocadinho também este conhecimento e esta facilidade. Mas não é fácil. A facilidade em conhecer, mas depois no dia-a-dia, e juntamos as metodologias, porque eles depois têm que fazer apresentações à comunidade, no final dos projetos têm que apresentar à comunidade, têm que chamam os pais, este ano não podem, vamos tentar fazer em videoconferência a mostra dos projetos, mas chamam os pais, chamam as famílias, chamam outros colegas de outras turmas e apresentam publicamente os seus projetos, preparam muito bem. Eu lembro-me que aqui há 2 anos tive uma turma que fez uma apresentação 2 horas sozinhos, eu sentei-me cá atrás, e eles fizeram toda a apresentação eletrónica, com os computadores, com as diversas plataformas que usaram, com a música no meio que tocaram, sozinhos, fizeram sozinhos. Tinham 10 e 11 anos. E sempre... Portanto, isto é uma questão de prática. E, portanto, acha que esse tipo de metodologia acaba por interessar muito mais os alunos nos conteúdos
E na procura dos conteúdos. Sim, São eles que sim. vão à descoberta, no fundo. São eles que vão à descoberta. Eu costumo dizer, isto não significa que a boa água seja, às vezes dizem, te dás um ar tão doce que parece que é o paraíso. Não, não é, nós não somos fadas e é anjos, e portanto nem tudo é perfeito, e também damos aulas expositivas, ou com certeza que sim, porque às vezes é necessário. Mas sim, e isto é pela boca deles. Nós achamos que eles estão estimulados, não é? Que eles estão mais participativos. Mas depois, nós temos sempre na escola muitas visitas. Há pouco tempo houve até uma reportagem no Público, há aqui 2 semanas, sobre a nossa escola e as metodologias e os manuais. E eles é que foram entrevistados, não fomos nós, quer dizer, nós também, mas eles. São eles que dizem exatamente isso, que é muito mais estimulante assim, porque têm mais liberdade, podem eles próprios pesquisar os conteúdos, fazem as investigações deles. Portanto, eles sentem-se mais animados, motivados, mesmo animados, que eles ficam mais animados em sala de aula, já não os vemos a dormir, porque às vezes a gente vê-os a dormir às 8. E ali já não os vemos, que eles entram logo com vontade de fazer e de ir à procura e de abrir o computador e o telemóvel e está tudo a funcionar em sala de aula e a desenvolver os guiões do trabalho de projeto ou as matérias específicas dos conteúdos que estamos a dar das disciplinas. Portanto, sim, eu penso que o caminho, não sei se é este, mas é por aqui. É por aqui. Além disto, já estão a vossa experiência está a ser partilhada com outras escolas? Quer dizer, e como é que vocês chegaram e conseguiram desenvolver essa metodologia? Esta metodologia foi feita por convite pela direção, pelo Ministério da Educação, há uns anos. Ora, penso que há 4 ou 5 anos, que a escola, que o Ministério lançou umas escolas piloto, lançou um projeto piloto, que lançou a 7 escolas a nível nacional, e a nossa escola aceitou, para criar um plano de inovação. Portanto, cada uma destas 7 escolas criou um plano diferente de inovação. A ideia era mesmo essa, era depois poder aferir e perceber as diferenças. Portanto, a nossa escola concentrou-se em alguns, no exemplo da Escola da Ponte, na questão nos jesuítas em Barcelona, portanto, tentou aqui juntar a metodologia por projeto, pela forma como a Escola da Ponte trabalhava, nós consideramos que é um excelente exemplo, e, portanto, a direção construiu este plano de inovação inspirado em vários outros projetos. Portanto, temos vindo a crescer e a alterar todos os anos e a avaliar e a adaptar consoante aquilo que consideramos que é melhor para os alunos. E vem daí este projeto, porque nós já estamos nestes projetos há alguns anos, já vamos tendo alguma experiência de trabalhar desta forma. O ano passado, isto também tem a ver com uma autonomia que nos foi dada, obviamente. O Ministério confiou nestas escolas e deu 100% de autonomia. Portanto, em termos da gestão curricular e dos horários, deu esta autonomia, o que permitiu que a escola pôde fazer isto. Portanto, isto não se faz sem autonomia e não há omeletes sem ovos, não é? Portanto, esta autonomia permitiu que a escola sonhasse, é o que eu digo. A escola sonhou e a escola foi fazendo e teve as ferramentas. Hoje em dia acabou o projeto piloto, o ano passado acabou, mas nós mantivemos as práticas e as metodologias e agora vamos consolidando com o tempo continuamos a ter mais autonomia e muitas escolas também não a tiveram porque não quiseram, porque o Ministério perguntou às escolas quem queria mais autonomia. E às vezes as pessoas dizem, não nos dão autonomia, não ouvimos isto durante anos. E quando lhes disseram, mas eu também não quero tanta autonomia assim. Depois também não sei o que é de fazer. Pronto, ali foi agarrado o sonho, foi agarrada a oportunidade e pronto. E chorámos muito e suamos muito, mas estamos mais motivados, porque o trabalho é diferente. E vemos fazer coisas que não vemos nos outros locais. E o professor Nuno, que é o nosso diretor, o professor Nuno Mantas, costuma dizer, não estão muito preocupados se eles nas provas da frição, aquelas famosas provas da frição, têm grandes notas. Não estou nada preocupado com isso. Não estou nada preocupado se estes alunos saem todos no 9º ano, seria muito bom, mas com 5 a todas as disciplinas e conseguem memorizar todos os manuais que existem no mundo. Também não estou nada preocupado com isso. Agora, estou preocupado sim que eles saiam daqui com capacidade de resolução de problemas, de espírito crítico, de trabalho colaborativo e que consigam ser autónomos. Isso é que eu estou mesmo preocupado, que eles passem para um 10º ano com isso. E é isso que eu acho que nós temos a trabalhar. E se trabalharmos isto nos conteúdos, certamente trabalhamos isto na cidadania, porque um aluno não é crítico para a matemática e deixa de ser crítico no seu dia-a-dia para o resto. Portanto, se ele é crítico no trabalho que faz, que é transversal, ele passará a ser um cidadão crítico, um cidadão reflexivo
e em ação, porque é suposto sempre eles fazerem trabalhos em ação para a comunidade. Se eles criarem este hábito de fazer e pensar nos outros e agir, eu acho que meio caminho já deve estar lançado. Eu acho que já não estamos muito mal no nosso trabalho. E sente que há outras escolas interessadas em conhecer, agora que vocês já fizeram um projeto piloto e estão satisfeitos e motivados, há outras escolas interessadas em seguir o vosso exemplo? Há muitas escolas, todos nós vamos aqui e ali, desde formações a apresentações a vários locais. E sentimos muitas escolas, eu não sei se sinto muitas escolas, eu se calhar não estou a ser correta, sinto muitos colegas interessados em conhecer. Depois, se as escolas, estou a falar das direções, abrem a porta e se deixam caminhar, isso já é outra questão. Agora que, de facto, há muitos colegas curiosos, sim, mas também há muitos colegas receosos, faz parte da mudança, não é? Nós, na nossa própria escola, temos isso, não é? Quem abre a porta e deixa-o sonhar e vamos, e depois percebeu que o barco era muito grande, mas vamos. E outros, isto não pode ser mais devagarinho, isto não pode ser feito em 10 anos, com passos pequeninos. Mas faz parte, a mudança é sempre um processo complicado. Mas sim, há muitas escolas interessadas em perceber, poucas em meter a cabeça assim de uma vez e mergulhar o corpo todo. Mas eu acho que o percurso faz-se caminhando. Há quem caminhe mais devagar, há quem caminhe mais depressa, mas desde que se comece um processo de mudança, seria excelente. É aliciante ouvir falar dessa experiência, porque, sem dúvida, eu também acho que o que importa é darmos as ferramentas aos jovens, aos cidadãos, do futuro, que são cidadãos, desde logo, cidadãos e cidadãs, para resolver problemas, para pensarem criticamente, para irem à procura do conhecimento de que necessitam para resolver os problemas. Eu, portanto, concluo que, no fundo, para vocês, na vossa escola, não há uma disciplina de educação para a cidadania, há uma metodologia de educação na cidadania. Exatamente. Pela cidadania. Sim, exatamente. Não faria sentido para nós nenhum encaixar a cidadania na sexta-feira à tarde das 3 às 4, quer dizer, faria sentido nenhum. Portanto, nós trabalhamos todos nós, quando organizamos um projeto, está lá a cidadania, como qualquer outra disciplina, e discutimos entre conselhos de turma, enquanto conselho de turma, o que é que vamos trabalhar de domínios e que temas é que podemos trabalhar nesta área. E, portanto, depois vamos direcionando os alunos para pesquisas, para artigos, para reflexões, para tertúlias sobre determinados temas e que depois vamos falando e trabalhando sobre isso e eles incluem nos seus projetos esse tema, como incluem os conteúdos de matemática, ciências, português ou inglês. E eles falam sobre eles e apresentam-nos tal e qual. É uma disciplina como outra qualquer, são temas, basicamente são temas, não é? Que eles trabalham, seja de que disciplina for, incluindo a cidadania. Eu acho que há só aqui uma coisa que eu, por acaso, antes de acabarmos, já percebi que não estamos muito longe. Estamos muito perto do fim, estamos. Mas eu gostava muito de sublinhar, até por causa de alguma polémica que se gerou nos últimos meses sobre esta questão da cidadania das escolas, e que eu também compreendo que nem todos os professores, isto é algo que mas também leva tempo, são processos, nem todas as pessoas estão preparadas para trabalhar a cidadania, principalmente como ela está delineada neste momento, ou seja, encaixá-la num cantinho e estar só ali a falar sobre aquilo. É normal, não estamos todos preparados para falar sobre tudo na vida e, portanto, eu acho que isso é perfeitamente normal. Mas houve um receio que se passou aqui na sociedade e que se ouviu muito, que a mim me deixou chocada. Foi esta ideia de que esta disciplina serve para doutrinar. Ou seja, de que nós estamos na escola a dar esta disciplina com doutrinas, não é? Com doutrinas, verdades e falsos. É o que eu digo, não quer dizer. Nós já tivemos aqui no início o primeiro Gonçalo que falou aqui nestas conversas, reportou um bocadinho isso. Não quer dizer que não aconteça. E eu acho que se acontecer, temos todos como encarregados de educação ou que refletir sobre isso e falar com a escola. Mas o papel da cidadania não é doutrinar, é debater os assuntos, é falar sobre eles. Agora, claro, existe o certo e o errado, não é? Existe o bem e o mal, não é? Não é por alguém defender que se deve agredir mulheres, não é? Que nós temos que aceitar essa postura. Outra coisa. Isso é outra coisa. Agora, doutrinar, não.
papel da escola é tornar alunos reflexivos, com conhecimentos, com ferramentas, como dizia a Ana, para que eles possam ser críticos. E esse é o papel da cidadania. E é algo que faz muita falta neste momento na sociedade. Eu acho que todos nós sentimos isso, não é? Que esta empatia que não existe hoje em dia na sociedade, e as redes sociais vieram complicar tudo isto, esta falta de respeito, este conhecimento para se poder refletir. E esse é o papel da cidadania e desenvolvimento, ou da educação para a cidadania na escola, ou como lhe queiram chamar. Mas esse é o papel. Nós não estamos aqui para... Nenhum professor está aqui para doutrinar, para passar o seu pensamento, não é? Mas sim, para dar ferramentas para a reflexão. Mas cada um fará. Eu tenho só uma experiência, eu como trabalho com a Assembleia temos de agendar uma outra conversa. É muito interessante este tema. É mesmo apaixonante. Eu só estava a dizer que, por causa da Assembleia Municipal de Jovens, que nós temos uma bancada de escola, que não é de nenhum partido. Eu sou associada a um partido, até título pessoal, não interessa, mas e alguns pais ficaram com algum receio que eu fosse doutrinar, fosse partidarizar aquela bancada. Eu que os pais disseram, não, nós vamos falar sobre Sesimbra, nós vamos refletir sobre isso. Nós na escola não estamos para partidarizar ninguém, porque não é nada disso. Nós estamos aqui para dar ferramentas para eles refletirem, pensarem e debaterem. Nós não doutrinamos, não partidarizamos, não fazemos nada disso. Quando eles tiverem idade para isso e o conhecimento para isso, então farão as suas opções. Mas o papel da escola não é isso. E os pais têm compreendido, quer dizer, qual tem sido, depois de ver a experiência, qual tem sido a reação dos pais? Em todas estas experiências, muito boa. Em todas elas, muito boas. Em todas elas. Quer na Assembleia de Alunos da escola, quer os alunos que participam nesta bancada da Assembleia Municipal de Jovens, gostam imenso, acham ótimo. Quer das metodologias novas da escola, houve muito receio inicialmente, como devem imaginar, há toda uma mudança de paradigma, mas hoje sim, hoje vêm as alterações nos filhos, as capacidades que eles têm hoje que não tinham, né, estas competências novas que eles refletem, e isso começa-lhes a dar uma tranquilidade muito maior e, portanto, tem sido uma boa recepção. Magnífico, agora... muito obrigada. Muito obrigada, Ana Isabel. É fascinante ouvir essa experiência e só espero que, de facto, a escola possa partilhar isto com outras escolas e mais possam seguir essa metodologia, porque, sem dúvida, é se calhar essa a solução para a escola da atualidade, porque a informação está por todo lado. Por melhor que seja um professor a debitar, ele não vai poder nunca substituir-se à capacidade do aluno de ir à procura da informação e de utilizar aquela que seja relevante para a solução dos problemas que ele tem a tratar. Muito obrigada, Ana Isabel. Não sei se agradeço às Anas esta troca esta conversa. Já percebemos que a Ana Isabel tem lá uma excelente escola para ser visitada e gostava de desafiar quem nos está a acompanhar desde o início a acompanhar-nos também para a semana. Vamos ter connosco a Ariana Cosme, uma especialista em educação do Porto, uma mulher do Norte, poderosíssima, e vai ser com certeza uma conversa também muito animada. Eu não sei se, David, eu não sei se a gente não devia ter 2 horas para a conversa com a Ariana, o que é que te parece? Eu parecia melhor 3. Não, mas vai haver oportunidade da Ariana Cosme. Ou que vocês acharem recomendar. Meu Deus, nós não queremos poupar a nossa candidata, mas a Ariana Cosme virá falar sobre educação inclusiva, e sobre flexibilidade curricular e portanto ela coordenou um projeto nacional sobre isso e certamente depois haverá muita conversa para ter. Eu acho que a conversa de hoje foi fantástica entre as Anas. Muito obrigado. Obrigada, até para a semana. Obrigada, Ana Isabel, em particular. Muito obrigada. Adeus, boa tarde. Um abraço.